Boa noite, Giflen! Gente, olha, gostei dessas explicações todas, viu? Pastor Gilberson, cadê você? Ali, parabéns, viu? Olha, gostei. Pastor, né? Vamos chamar já de pastor, né? Já está pastoreando, né? Já está cuidando de vocês. E olha que tudo que o pastor Eloy está me contando sobre vocês, gente, eu estou super animada com o Giflen, né? Isso já inclui Start, quando a gente diz Giflen, já inclui todos esses, né? Sobre o que vocês estão fazendo aqui em missões, no evangelismo, essas ações sociais. Parabéns, parabéns mesmo. Olha, isso é tudo tão importante, porque eu creio que vocês são mesmo essa geração que Deus está levantando, que vai estar preparando o caminho para a volta de Jesus. E você sabe que a Bíblia diz que antes de Jesus voltar, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, vai ter um grande avivamento. Vai ter um grande avivamento, e eu creio que são vocês, aleluia, vocês que vão estar levando esse evangelho, não só aqui na Amazônia, mas olha, a Amazônia em tempo recorde, vocês estão de parabéns, eu creio que vocês vão chegar mesmo, vão chegar, porque com essa turma aqui, pastor, vocês vão chegar lá, viu? Parabéns. E também, não só aqui na Amazônia, não só no Brasil, mas, né, o resto do mundo. Nós temos muitos lugares ainda. Todos os países já ouviram falar de Jesus, mas tem muitos povos, porque lá a Bíblia diz que todos os povos ouvirão. Nem todos os povos ainda ouviram, né? Tem muitos povos, grupos étnicos que ainda não ouviram. E eu creio que Deus está nos levantando mesmo para ser a geração mesmo que vai chegar lá e nós vamos ver a volta de Jesus, porque vocês vão apressar a volta de Jesus através do evangelismo, do Giflen, né? Discipulando e formando líderes em nações. Aleluia, aleluia, estou muito animada mesmo. Agora, para vocês serem essas pessoas mesmo, tão empolgadas e tudo, uma das coisas que é tão importante, é o seu casamento, né? Essa pessoa com quem você vai se casar. Porque, gente, eu tenho visto tantos jovens tão empolgados, animados, aí quando chega nessa área, acabam não casando bem, e aí acabam não cumprindo aquele grande chamado, aquele grande plano que Deus tem para a sua vida. Então, hoje nós queremos falar um pouco sobre esse assunto. Agora, eu acho esse assunto um assunto muito agradável, né? Romance. É muito gostoso, é uma coisa que, né, a gente gosta de falar, faz a gente sorrir, né? Faz a gente sorrir, né? É uma coisa tão gostosa. E sabe, quem criou tudo isso foi Deus. Deus que criou, por quê? Porque Ele que planejou com que a sua vida fosse assim. Uma coisa muito boa, muito boa. Mas antes de pensar em casar, tudo começa com você primeiro conhecendo a sua própria identidade. Quem é você? Você já conhece quem você é? Você sabe o plano que Deus tem para a sua vida? Você já fez aquela decisão mais importante da sua vida de se tornar filho ou filha de Deus? A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus, mas nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é o primeiro passo para que nós possamos realmente experimentar
tudo que Deus tem para nós. Nós temos que conhecer a nossa identidade. Nós temos que primeiro, a Bíblia diz que nós somos resgatados do mundo das trevas para o mundo da luz. Isso é quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo, para que nós possamos conhecer Jesus mesmo pessoalmente. Aí, uma vez que nós conhecemos Jesus, a Bíblia diz que aí nós nos tornamos filhos de Deus. Jesus se torna nosso irmão, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo, e Deus se torna o nosso Pai. Agora, Deus é o Rei dos Reis, Ele é o Supremo Criador, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas sabe o que? Ele quer conhecer você intimamente. Ele já te conhece, mas Ele quer ter um relacionamento com cada um. Ele quer que você se conheça e que você entenda o valor que você tem. Você não é um Zé qualquer ou uma Maria qualquer. Não, você é uma pessoa tão especial. Você, uma vez que você recebe Jesus e se torna filho de Deus, você é um príncipe, você é uma princesa. E o rei tem um plano lindo para a sua vida. É tão importante você conhecer esse plano. O rei, nunca um filho nasce para o rei em que ele não tem plano para aquele filho. Não, ele tem planos específicos para cada um crescer, para cada um aprender mais a guerrear essa guerra espiritual, para conquistar novos locais, que é fazendo discípulos, ganhando o mundo para Jesus, e também para se multiplicar fisicamente e espiritualmente, E hoje nós vamos estar falando mais sobre essa parte da fisicamente, de conhecendo o seu futuro cônjuge. Mas tudo tem que começar com você conhecer o plano que Deus tem para a sua vida. Deus tem um plano. Deus é o melhor pai possível. Ele quer que você entenda que agora que você se tornou mesmo filho de Deus, as coisas são diferentes. O padrão de vida é diferente. Uma vida de um príncipe e de uma princesa é diferente do que a vida de uma pessoa, de um homem comum. É totalmente diferente. O padrão é outro. O padrão de vida é outro, Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Isso é tão importante. Olha só aquele versículo em Romanos 12, versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar e comprovar aquela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós temos que entender é que Deus tem um plano para você, e é neste plano de Deus que Ele tem a pessoa certa para você casar. Eu creio num Deus tão pessoal, que eu não creio assim que, sendo que é uma pessoa crente, eu posso casar com qualquer um desses homens, sendo que é crente, vai dar certo. Não é assim. Deus é muito pessoal. Ele te conhece como você é, o seu jeito, e Ele sabe como é a pessoa com quem você vai se casar e deve se casar. Ele já tem a pessoa. E é importante então nós chegarmos ao ponto, como adolescentes, de entender isso e pensar assim: eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Porque a Bíblia diz que o nosso próprio coração nos engana. Ele nos engana. Às vezes a gente pensa assim: é essa pessoa que eu quero, quando depois não é. Você não sabe, às vezes a gente nem se conhece como tão bem. A gente se engana, o nosso próprio coração nos engana. Nós temos que entender que nós temos que conhecer que Deus tem o melhor para nós, e é Ele que vai poder fazer a escolha da pessoa certa.
E realmente quando a gente crê isso mesmo de todo o coração, e a gente estabelece esses padrões, né, diferentes, o padrão diferente, aí a gente entrega essa área para Deus, sabe? A gente entrega essa área romântica para Deus e fala assim: Deus, quando o Senhor escolher a pessoa certa e eu estiver preparado, aí sim, aí me mostra a pessoa certa. Mas nós temos que realmente entregar essa área do nosso plano para Deus. Deixa eu te contar uma história. Tinha uma senhora que tinha um cachorrinho, era uma cadelinha, e ela amava essa cadelinha. A cadelinha era chamada Cookie, e a Cookie brincava com ela jogava a bola para ela, a Cookie corria atrás, pegava a bola e dava para ela, e a vida delas era muito boa. Certo dia elas estavam lá no quintal jogando bola, e a dona jogou a bola, e a Cookie foi correndo atrás, só que de repente ela parou, ela achou um ossinho. Um ossinho? Ai, que legal! Aí a dona dela falou assim: ai, Cookie, vem cá, me traz aí teu ossinho. Aí a Cookie pensou: não, o ossinho é meu, eu que achei. Não, eu não vou, não, o ossinho é meu, a bola tudo bem, mas o ossinho não, foi eu que achei o ossinho. E ela resolveu então fugir de casa por causa do ossinho. Ela foi fugindo de casa, chegou lá fora. Será que dá para eu descer aqui? Vou descer aqui. Ela foi lá, né, lá fora, e ela chegou lá no meio da rua, e ela viu lá 2 cachorros com uma lata de lixo derrubada, e eles lá catando o lixo lá dentro daquela lata. E ela chegou perto deles, né, com o ossinho dela. E eles falaram assim: uai, o que você está fazendo aqui? Você não parece ser cachorro de rua, não. Ela falou assim: ah, não, eu fugi de casa porque a minha dona queria tomar o meu ossinho de mim. Ele falou assim: ah, você tem dona? Tem? Tenho. E como ela é? Não, ela é muito boa, ela é legal comigo, só que eu achei o ossinho e ela queria o ossinho. Eu falei assim: mas você tem comida? O que você come? Não, sempre tem muita comida lá, tem a ração. Quando eu canso de uma ração, ela vai e acha outra. Às vezes até do próprio prato dela, ela me dá um pedacinho de carne. Eu nunca passo fome. Aí eles falam assim: e você onde você dorme? Aí eu durmo, tem uma caminha que eu durmo bem ao lado da cama dela, é lá que eu durmo. Às vezes até pulo na cama junto com ela. E você está tão cheirosa assim, como é que é isso? Aí eu falei assim: não, porque toda semana eu vou lá no pet shop, lá eles me dão um banho, e passam aquele perfume do Boticão, e aí... e assim, aí eles falaram assim: ei, deixa a gente contar um pouco aqui da nossa vida. Você está vendo essa lata de lixo? Eles nos chamam de vira-lata, porque a gente vira lata de lixo assim para catar lixo. É isso que assim que a gente come. A gente só come o que já foi jogado fora, o que não presta, o que já está estragado. Nós estamos cheios de carrapato, de pulga, a gente está cheio de ferida. A nossa vida é miserável. Aí um deles falou assim: olha, se eu fosse você, eu pegava esse teu ossinho, eu voltava lá para sua dona. Aí o outro falou assim: ah, não, mas eu acho que a dona não vai aceitar ela de volta não. Se ela já saiu de casa, agora não aceita mais não. Aí ela começou a ficar assustada: será que eu vou ter que viver uma vida dessa assim, igual esses? Aí ela pensou assim: ai, eu vou voltar para casa. Aí ela pegou o ossinho dela, começou a voltar para casa com o rabinho lá entre as pernas, e ela pensou: será que a minha dona vai me aceitar? Aí ela chegou lá, a dona estava lá esperando ela lá no portão. Ela falou assim: ai, Cookie, vem cá. Ela foi correndo lá, chegou lá perto dela, pulou nos braços dela, jogou o ossinho para ela. Aí falou assim, aí ela ficou toda feliz que a dona dela aceitou ela de volta. Aí a dona falou assim para ela: sabe por quê, Cookie, que eu te pedi aquele ossinho? É porque eu tenho um ossão para te dar. Mas
Quantas vezes a gente não quer abrir mão do ossinho, né? Ah, não, o ossinho é meu. Ah, é meu namoradinho. Ah, é a minha profissão. Ah, é o meu emprego. É alguma coisa que você achou que você está lá agarrado com aquilo. Agarrado com aquilo. Em vez de saber que Deus tem o melhor para você. Aleluia. Deus tem o melhor para você, né? Igual o pastor Cláudio falou, né? Do meu ossão, olha o ossão que Deus me deu, gente. Melhor do que esse não tem, viu? Eu te conto isso de boca cheia. Mas realmente não dá para te contar a nossa história, mas a nossa história é muito romântica, é muito gostosa. Mas quem sabe que algum dia no acampamento eu vou ministrar no seu acampamento, aí eu conto a história toda. Que esse assunto é tão importante, né? Então, eu até sou meio chamada de cupida, porque eu gosto tanto de falar isso, eu gosto de pensar assim, eu acho que o fulano com a fulana dá certo, viu? Então, eu estou até sugerindo, Divlin, vocês estão os primeiros a saber disso. Eu estou sugerindo que a gente comece agora uma reunião bem antes do Divlin Globo, na noite antes do Divlin Globo começar, para os solteiros de 25 anos para cima, para eles se conhecerem, né? Aí virem de todo o Brasil, né? Ter um espaço, né? Não é uma boa ideia, né? Seria legal uma coisa dessa? Porque eu gosto dessas coisas, viu? Sabe por quê? Porque casamento é tão importante, gente. Afeta o resto da sua vida. E é melhor ficar solteiro o resto da vida do que casar errado. Eu te conto, viu? Eu não sei, eu nunca casei errado. Graças a Deus eu acertei, né? Acertei, mas por quê? Por causa dos princípios bíblicos, e hoje eu quero conversar com você sobre isso. Vamos voltar para pensar no primeiro casamento. Primeiro casamento, você lembra que Deus foi criando o mundo, Ele foi criando e foi dizendo que era bom. Tudo que Ele fazia, Ele dizia que era bom. Só que aí depois que Ele criou o homem, sabe o que Ele falou? Não é bom que o homem esteja só. Aleluia, glória a Deus que Ele decidiu isso, né? Deus é demais, viu? Eu amo esse Deus. Ele que decidiu que não era bom que o homem ficasse só. Então o que Ele fez? Olha só a criatividade de Deus, né? Ele fez, ele pegou o Adão, fez ele num sono bem pesado, né? E você lembra que o Adão abriu mão do ossinho dele, né? Olha, até o Adão abriu mão do ossinho, tá vendo? Vamos abrir mão do ossinho. Adão abriu mão do ossinho dele e Deus formou a Eva. Deus que tinha feito o Adão, Ele conhecia como era o Adão e Ele fez a Eva como a esposa preparada. A Bíblia diz que a esposa idônea, a certa para ele, a pessoa certa para ele. Olha só, Deus que fez. Deus não fez um monte de moças, cada uma um pouquinho diferente, e escondeu elas lá no meio do jardim do Éden, e aí falou assim, vai Adão, vai procurar uma, acha uma que você gosta e fica com ela. Não foi isso que Deus fez. Não, por quê? Porque Deus valoriza a mulher. Nós somos tão importantes quanto o homem, mas Deus fez uma esposa para um homem. Deus criou e Deus planejou sempre que o casamento fosse um homem com uma mulher. Isso também nós temos que aceitar e gostar da identidade que Deus nos deu. Deus nos deu, Deus nos criou ou macho ou fêmea. Nós amamos os homossexuais, mas não podemos concordar com as escolhas que eles têm feito, que são contrárias à palavra de Deus. Tem cura
tem cura para eles, e nós os amamos e queremos ver essa cura. Mas Deus fez com que um homem casasse com uma mulher. Foi esse o primeiro casamento. E esse primeiro casamento, o Adão não teve que ir procurar, não, né? Porque o estilo do mundo é assim, né? Vai lá, experimenta uma, não gostou dela, deixa ela, abandona, vai, pega outra, né? Fica lá, pega e joga, aproveita, abusa e joga. Esse é o estilo do mundo. Mas Deus não fez assim. Esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi de um homem com uma mulher. E tem um versículo aqui na Bíblia, gente, que eu acho tão forte, que diz em Provérbios 19:14, que diz: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, se você quer uma esposa prudente, uma esposa sábia, uma mulher trabalhadora, uma mulher legal, então você vai esperar no Senhor. Se você quer um marido que vai ser um homem trabalhador, um homem de Deus, um homem que vai ser leal, que vai te amar, você espera no Senhor. Não dependa do seu coração pela escolha, porque o nosso coração é enganoso. Não dependa do seu coração. Agora, é muito importante que a gente entenda que tem preparos que nós temos que ter. E hoje eu quero rapidinho entrar. Vou tentar hoje falar 3 ministrações em uma, só para te dar um resumo aqui. Então, porque primeira coisa é a sua identidade. Você tem que já ter certeza que você já é sangue azul, né? Que você já é filho ou filha de Deus, que você não é ainda apenas uma pessoa comum, porque a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, para começar com os preparos, a gente já baseia em certos princípios bíblicos. Um princípio é que você nunca vai começar a gostar de alguém que não seja também sangue azul, que também não seja também realeza. Então, o romance real, coloquei esse nome real em 2 sentidos. É real no sentido que é o verdadeiro, é o que vai durar, é o que é o melhor, que é a escolha de Deus. Mas real também no sentido de realeza, porque somos sangue azul. Então, tem que começar com essa base. Tem que ser pessoas que já todos dois estão buscando a Deus, já são filhos de Deus, já conhecem a sua identidade e sabem que sim, Deus tem o melhor para mim. Também são pessoas que já decidiram que eles vão esperar no Senhor pela escolha. Isso tem que ser, porque senão a gente vai ficar toda hora ansiosa, procurando, querendo saber quem vai ser, e aí você nem vai seguir a vida, não vai nem procurar saber qual o plano de Deus para a sua vida, porque você vai ficar lá só ansioso esperando casar. Mas isso faz parte, deixa eu até falar para vocês, especialmente para as meninas. Vocês lembram lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram? E logo quando eles pecaram, teve umas maldições que foram colocadas sobre a vida deles. Para o homem, falou que agora ele teria que trabalhar pelo suor do trabalho dele que produziria a terra. Para a mulher, ele falou 2 coisas. A primeira coisa que ele falou era que aumentaria a dor de parto, né? Parece que tinha só uma dor normal, mas que aumentaria a dor de parto. Então, por isso que eu até digo para vocês, moças, quando vocês ficarem grávidas, eu fiz isso. Toma posse que você não está debaixo mais daquela maldição de aumentar a dor, que você só vai ter aquela dor normal que tinha normalmente, e não vai ter aquele escândalo todo, aquela gritaria, aquela dor de doideira. Não precisa isso. A gente pode tomar posse que Jesus levou sobre si todas as maldições. Eu tomei posse, eu tenho 4 filhos e foi muito tranquilo minhas gravidezes, meus partos. Agora,
Segunda coisa que foi, isso aí foi uma de bônus aí para as casadas. Agora, segunda coisa da maldição para a mulher foi assim, a Bíblia diz assim, e o seu desejo será para o seu marido. Agora, presta atenção, isso aqui é maldição. Isso é maldição. Por quê? A vontade de Deus no casamento é unidade, é muito amor, não é aquela mulher carente, sempre está mendigando o amor do marido dela, não é também aquela menina solteira. Eu vi isso tantas vezes, mas tantas vezes, aquela adolescente que está lá, o desejo dela é casar, o desejo dela é casar, o desejo dela é para ter um marido, e ela está tão carente, que aquele primeiro rapaz que chega com ela, se declarando, né, falando assim, ai, você é tão linda, ai, você não quer casar comigo, aí ela, o que acontece? Ele não está nem aí de querer casar com ela, o que ele quer? Ele quer ter sexo com ela, ele quer satisfazer os desejos da carne dele, mas ela, na carência, ouve, ai, você quer casar comigo? Entrega logo, satisfaz os desejos do rapaz, e aí ele não está nem aí, ele não quer saber de casamento nem nada, mas o porquê? Ela está debaixo da maldição, que o desejo dela é pelo seu marido, e eu quero falar desde já, esse é o princípio, é a base para todas as meninas. A única pessoa que vai realizar as suas necessidades é só Jesus, não é um homem, não é um casamento, você está entendendo? É só Jesus. Então você tem que estar realizada em Jesus, para poder casar e poder desfrutar de um casamento e serem um. Então não deixe com que a maldição de Eva pegue em você. Não fica aí desesperada, não é só as meninas não, às vezes eu já vi meninos assim também, né? Aquele desespero para casar, aquela carência tão grande, mas eu quero te dizer, não, a base para você poder casar, você tem que estar realizado com Jesus, Jesus que tem que estar suprindo as suas carências, você tem que estar tão realizado com Jesus, que você fala assim, Deus, entrego essa área romântica para o Senhor. Quando for a pessoa certa, no momento certo, o Senhor vai trazer de uma maneira muito romântica, muito boa, e eu vou saber que é a pessoa certa. Mas nós temos que entregar isso, entregar essa área para Deus. Agora, uma vez que nós já entendemos, tem que ser, né, sangue azul, os dois lados, sangue azul, e também a pessoa que está buscando a Deus e que já entregou, né, essa área para Deus, é Jesus que está suprindo as suas carências. Agora, vamos conversar sobre quais são alguns preparos básicos. Por isso que a gente queria tanto que os pais estivessem aqui, porque vocês, pais, que vão ajudar a orientar os seus filhos, é tão importante nós, os pais, estarmos envolvidos na vida dos nossos filhos, porque os pais, todos vocês que são solteiros, seus pais são a sua máxima autoridade aqui na terra, foi assim que Deus planejou, seus pais são a sua autoridade mais importante aqui na terra, por isso que a Bíblia diz que é para você obedecer os seus pais e honrar os seus pais. Aí a Bíblia diz, quem honra os pais, sabe qual é a promessa? Que você vai ser bem sucedido e você vai ter uma vida longa sobre a terra. Então por isso que é tão importante vocês solteiros honrar e obedecer seus pais. E por isso que é importante vocês pais entenderem que vocês são autoridade sobre seus filhos e vocês precisam se envolver e estar ensinando e ajudando-os nessa decisão tão importante da sua vida, né? Claro que a decisão mais importante da nossa vida é de receber Jesus como Senhor e Salvador, mas uma das decisões mais importantes é também sobre
o casamento. E nós, os pais, temos que nos envolver para ajudar os nossos filhos a acertarem. É tão importante isso. Bom, então vamos falar um pouco rapidinho agora sobre esses preparos. Primeiro preparo, idade e maturidade. É tão importante que você que é adolescente ainda, todos que ainda estão do start, saiba que você não tem uma idade ainda para casar. Não tem, porque a maturidade, a idade é tão importante. Eu sei que é flexível, não tem uma idade certa, que é a maturidade, mas o tempo, a idade ajuda a pessoa a crescer. Então é muito importante você pensar assim: eu vou aproveitar a minha juventude e desenvolver, aprendendo as coisas, estudar, né? Terminar meus estudos. Isso que é agora, envolver na igreja, se envolver no start mesmo, fazer tudo que a igreja tem para você, entende? Aproveita, faça essas viagens lá para o Difflin Global, né? É lá que a gente conhece muitas vezes as pessoas, né? Então, é muito bom essas coisas. Aproveite, se envolva em missões aqui da sua igreja. Esse é o tempo para você estar crescendo e desenvolvendo a maturidade. Então, idade e maturidade, esse é o primeiro preparo. Muito, muito importante. Como eu falei, não tem uma idade certa, mas uma pessoa madura é uma pessoa que já sabe assumir responsabilidade, é uma pessoa que sabe resolver conflitos, é uma pessoa que não fica ofendida com qualquer coisinha, é uma pessoa que tem horários, sabe cumprir horários, sabe? Então, maturidade é muito importante para um casamento. Agora, esse é o primeiro preparo. Segundo preparo é muito importante, que é conhecer o seu chamado. Conhecer o seu chamado. Por quê? Porque Deus tem um plano específico para cada um. É importante você conhecer isso, especialmente como adolescente, para que você vai desenvolver, até para decidir qual a universidade que você vai estudar, o que você vai estudar. Tudo isso é tão importante, conhecer o seu chamado, porque você já vai naquela direção. E tem aquelas 7 esferas, né, que até o pastor Gilberson mencionou aqui, né? Tem aquelas esferas. Então é tão importante vocês estudarem. Pais, sentam com seus filhos e ajudam-os a conhecer qual é o chamado deles. Eu e o Paulo fizemos isso com cada um dos nossos filhos. Nós sentamos com eles, oramos, nós jejuamos, buscando a Deus, qual era o chamado de Deus para eles. E isso a gente descobre através de conhecer quais são os dons que eles têm, os talentos, o que eles têm, que eles já são naturais, que Deus já os criou com aquilo, porque Ele tem um plano para eles, Ele vai usar os talentos que eles têm. Também o que eles gostam de fazer. E isso também influencia demais o que eles gostam de fazer, porque Deus também nos criou já para gostar, para ser realizados no chamado. E também as oportunidades que surgem. E também o apoio dos pais e os líderes que falam assim: olha, eu acho que você realmente vai fazer bem nisso, né? Às vezes alguém que vai chegar com você e falar assim: poxa, mas eu acho que você é tão bom para isso. Você vai, mas sabe que eu realmente... E aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades, porque muitas vezes nessas oportunidades que a gente vai descobrindo, né? Às vezes nos ministérios da igreja é tão bom aproveitar e ver qual o ministério que Deus tem para você na igreja, em trabalhos sociais, em trabalhos físicos também, às vezes talvez na área de TI. Então, seja o que for, mas Deus vai começar mostrando. Quando você está buscando a vontade dEle, Ele vai te revelar. É muito importante isso, até porque também nessa área de casamento, Deus nunca vai fazer, a pessoa que Deus escolheu para você, sempre os seus chamados vão encaixar, nunca vão se dar de frente, entende? Então por isso que é tão importante você conhecer o seu chamado. Para mim, essa é a segunda decisão mais importante na vida do jovem.
é de conhecer o seu chamado. O primeiro, de conhecer Jesus. O segundo, de conhecer o seu chamado, para depois o terceiro ser a escolha de com quem você vai se casar. Então, muito importante esse segundo preparo, conhecer o seu chamado. Terceiro preparo é a situação financeira. Porque como que você vai se casar se você não tem um emprego, você não tem uma renda, você não tem... Porque para viver à custa dos pais não pode. Isso já aí a Bíblia já fala que quando casa, deixa pai e mãe e se une à sua esposa. Então tem que ter uma renda financeira. Todas essas três primeiras são flexíveis, não são umas coisas rígidas não, mas a parte financeira tem que ter pelo menos o suficiente, né, de renda na casa que vai estar entrando, para que vocês não vão ter que estar pegando emprestado, porque a Bíblia diz que não é para pegar emprestado, né, que não é para estar emprestando nada a ninguém. Nós não devemos estar devendo nada a ninguém, exceto o amor. É um princípio bíblico. Então você não quer endividar, e também de não viver à custa dos pais, porque isso também a Bíblia diz que quando casa deixa pai e mãe. Então é muito importante, até porque eu coloco isso como um dos preparos. Sabe por quê? A maior causa de divórcio hoje em dia são por conflitos na área financeira. Então é muito importante, antes de casar, você pensa, não, mas a gente se ama, nós vamos nos casar, a gente vai viver pelo amor. Só que aí dá fome. Rapaz não vai tirar a menina da casa do pai dela, onde ela sempre teve tudo, né, do bom e do melhor, para depois fazer ela sofrer, né? Então é importante. Esse é um preparo muito importante, ter o suficiente, uma renda certa, que vai suprir as necessidades. Esse é o terceiro preparo. Vamos lá, vamos ver se vocês lembram. O primeiro preparo, idade e maturidade. Segundo, conhecer o seu chamado. Terceiro, a situação financeira adequada. Muito bem, olha, vocês estão de parabéns. Agora, esses três primeiros, como eu falei, são flexíveis, não tem idade certa, não tem uma quantidade certa que você tem que ter. Às vezes o chamado você sabe mais ou menos a direção, pelo menos, talvez não sabe exatamente, mas já está naquela direção. Agora, o quarto preparo é o mais importante de todos. Sabe qual é? A sua vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Você já tem o hábito de tirar tempo sozinho com Deus todos os dias? Porque se você vai casar, gente, você tem que buscar a Deus. Você tem que estar sensível já. Você tem que saber que você ouve Deus. Outra coisa também, você está vivendo em pureza agora? Não pense que casando vai resolver. Não vai. Quem tem problemas de imoralidade antes do casamento, se não tiver vitória nessa área antes do casamento, quase sempre aquilo vai também para o casamento. Você tem que estar vivendo em pureza, em santidade, antes de casar. Antes de casar, tem que ter um padrão para você mesmo, estabelecido de acordo com a palavra de Deus, não por regras. Nós não estamos falando sobre regras aqui, viu? Eu sou muito contra regras. Quero até ler para vocês um versículo aqui em Colossenses, sobre regras. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Colossenses capítulo 2, diz assim: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Um monte de regras. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode, né? São essas regras que a Bíblia diz, olha aqui, mas não tem valor algum para refrear
os impulsos da carne. Não são regras que vão fazer você se manter puro. Sabe o que vai fazer você se manter puro? É quando você tem uma convicção pelo Espírito Santo, baseado na palavra de Deus, de que sim, eu vou me manter puro porque é a Bíblia que manda. E o Espírito Santo está em você e está estabelecendo esse padrão de santidade. Assim você vai se manter puro. Você pode ter um monte de regras, você sai lá fora, longe da gente, e a Bíblia diz que não vai refrear os impulsos da carne. Você vai acabar, na imoralidade. Mas se você tem uma convicção pelo Espírito Santo, que mora em você, e você já determinou com Ele, não, Espírito Santo, eu vou praticar isso, eu vou colocar um padrão, não um padrão do mundo, mas um padrão baseado na palavra de Deus, eu vou me manter puro, eu não vou me envolver em qualquer tipo de imoralidade, eu vou me manter puro. Aí sim, quando vier a tentação, você vai fugir, você não vai ficar lá perto, você não vai ficar brincando com aquilo, não, você vai fugir, porque a Bíblia manda fugir da tentação. Você vai fugir, você não vai ficar brincando com fogo. Você vai, não, eu não vou me envolver nisso. Já determinei, eu vou fugir de lá para não ser tentado. É muito importante isso, é tão importante isso, porque as regras não vão te manter puro, mas é uma convicção com o Espírito Santo que vai te manter puro. É o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o que nos faz não pecar. É quando eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor me quer puro, eu vou guardar o meu coração, o meu corpo, a minha mente, porque a Bíblia diz que não é só os atos, até na mente também você pode se tornar impuro. Então, nas redes sociais, cuidado, cuidado, cuidado. Mas vamos manter um padrão de pureza alto, para realmente poder ter certeza que nós vamos viver uma vida pura. Aí sim, esse então é o quarto preparo, uma vida espiritual, envolvido na igreja. Olha, até o meu marido sempre diz que quem quer casar deve já liderar uma célula, porque o líder de célula tem muita experiência que você vai precisar para o casamento. Você vai ter que saber lidar com pessoas, você vai ter que saber ser gentil, você vai ter que saber ser legal com as pessoas, você vai ter que saber ajudar a resolver conflitos. Você entende? É o que o líder de uma célula faz. Então eu quero te encorajar, seja líder de uma célula, que já é um bom preparo para você, para depois você se casar. Então, a vida espiritual. Agora, quero saber de quantos solteiros temos aqui? Levante a mão. Temos bastante, glória a Deus. Agora, estou vendo que alguns solteiros ficaram com medo. Não sei se vocês pensaram que eu ia mandar fazer alguma coisa. Não queriam assumir. Não, tudo bem. Agora, presta atenção. Todos os solteiros, quem já tem esses primeiros 4 preparos dos solteiros aqui? Os primeiros 4. Estou vendo uma mão levantada aqui, olha. Bom, amém. Então, depois você conta a sua história, agora eu estou contando a minha. Então, para vocês que não estão preparados ainda, trabalhe em cima desses preparos, tá? Vai adiante, continua a vida, mas vai atrás desses preparos. Agora, uma vez que tiver os primeiros 4 preparos, aí que bem provavelmente, de repente, Deus vai te mostrar alguém.
Ai, seu coração vai começar a bater. Às vezes é uma pessoa que assim, você conheceu a vida toda, mas você nunca viu com aqueles olhos. De repente parece que, uau! Ou você foi lá no Difflin Global e encontrou alguém que você, uau! Né? Então, mas é depois desses 4 preparos. Por isso que tem que preparar, viu? Que eu vi que a maioria das mãos não estavam levantadas. Agora, uma vez que tiver os 4 preparos e você sente assim, será que é ela? O que você vai fazer? Já vai lá se declarar para ela? Não, calma aí, calma aí. O que você vai fazer primeiro? Primeira coisa, é o 5º preparo. O 5º preparo é o apoio total dos pais. O apoio total, você vai voltar com seus pais, você vai falar assim, pai, mãe, eu acho que eu estou conhecendo uma menina, que eu acho, eu não sei, mas eu estou gostando dela, né? Aí você vai abrir com seus pais. Gente, esse apoio dos seus pais é muito importante. Shhh. Sabe por quê? Seus pais te conhecem melhor do que você. E seus pais querem o melhor para você. E seus pais são sua autoridade. É muito importante você não tentar manipular seus pais. Falar assim, não, né? Eu conheço uma moça que ela manipulou a mãe dela. A mãe dela era contra. E ela ficou insistindo. E ela falou assim, porque a senhora não quer me ver feliz, por isso que a senhora não dá bênção. Finalmente a mãe cedeu de tanto a menina chantagear. Mas sabe o que? Essa menina casou, foi traída pelo marido no primeiro ano do casamento dela. Ela sofreu tanto. Ela que me contou essa história. Ela falou assim, por favor, pastora, fala para os jovens ouvirem seus pais e não tentar manipulá-los. Porque os nossos pais, Deus tem dado para os pais autoridade sobre vocês e sabedoria. Então é muito importante esse 5º preparo, o apoio total dos seus pais. E o 6º preparo é o apoio dos seus líderes. Aí você vai conversar com os líderes, seu discipulador, né? Agora eu falo para os líderes, nós não vamos falar assim, eu não sinto que é de Deus. Não, nós vamos talvez ajudá-los a ver algum princípio que talvez eles estão desobedecendo, só princípios bíblicos, nós vamos ajudá-los com isso. Por exemplo, se é um rapaz que está gostando de uma moça que não é crente, você vai falar para ele, olha, aqui a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Eu acho melhor você esperar, deixa ela se converter primeiro, deixa ela ser crente mesmo, antes de você começar um relacionamento com ela. Ou se você é um rapaz, uma moça que os pais dela são contra, eles vêm com você como líder, você vai falar assim, olha filha, espera seus pais concordarem, não avança o sinal antes do tempo. Então nós vamos assim ajudá-los com os princípios bíblicos, esse 6º preparo. Aí, uma vez que o 6º preparo já está pronto, aí sim, aí vão começar, né, a se relacionar, ter um tempo de conhecer bem um ao outro. Isso é muito importante. É muito importante. Eu gosto de chamar esse tempo de uma amizade especial. É quando você está conhecendo um ao outro. Pode chamar de namoro se quiser. Só que eu acho que muitas vezes a gente já tem um pensamento mundano de namoro. Mas por mim não é importante o nome, o importante é a ação, é como você vai estar agindo, porque durante esse período é um tempo que você vai se conhecer espiritualmente, socialmente, emocionalmente, só não fisicamente, né? Mas conhecer bem espiritualmente, ver se a pessoa é convertida mesmo, se a pessoa está vivendo em pureza, já estabeleceu um padrão de pureza alto, né? Tudo isso. Aí ver também como é a família dela, como é os pais dele, como eles são. Conheça a família, conheça as amizades um do outro, conhece com quem essa pessoa anda. A gente conhece muito sobre a pessoa para ver
quem são as amizades daquela pessoa. Então conheça bem a pessoa, emocionalmente, o que ele gosta, o que ela gosta, o que vocês vão fazer de diversão, o que vocês vão fazer no tempo livre. Muito importante, conhecer bem. Também nesse período, isso que é muito importante, nesse período é quando você vai abrir o jogo sobre o seu passado com aquela pessoa, e você vai pedir perdão dela de tudo passado que você fez seria contra um futuro cônjuge. Porque eu tenho um versículo na Bíblia, em Provérbios capítulo 31, versículo 12, que diz assim: ela, está se referindo à mulher, ela lhe faz, o lhe é o marido, ela lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida não só começa quando você casa, todos os dias da sua vida começa desde o dia que você nasce. Então o que esse princípio está falando? Está falando que eu vou fazer bem todos os dias da minha vida para o meu futuro cônjuge. Então tudo que eu fiz que não foi bem para o meu futuro cônjuge, por exemplo, vamos te dar aqui um exemplo. Vamos dizer que está aqui a Ana com o Joãozinho, e eles estão aqui nesse namoro, aquela coisa bem, né? Você já pode imaginar, não tão boa. De repente, o Zezinho passa e vê a Mariazinha com o Joãozinho. E Deus fala para ele: a Mariazinha que vai ser sua esposa. Será que ela está fazendo bem para o futuro marido dela? Naquele namoro escandaloso, ela está fazendo bem ou não? Não, ela não está fazendo bem para ele. Até porque quem quer uma laranja chupada? Não é mesmo? Me poupe, né? Então, realmente, nós temos que pensar assim. Isso a Bíblia diz. Então, por isso que durante esse tempo, você vai sentar e você vai abrir. Você vai pedir perdão do seu futuro cônjuge sobre tudo que você fez do passado, porque você não quer casar e depois ficar sabendo: você namorou aquela menina, essa também, essa aqui também, você já teve sexo com ela, você tem um filho aqui, depois de casado. Não, você tem que abrir tudo e pedir perdão um do outro. Isso é muito importante. E aí, uma vez que abrir e perdoar um ao outro, tem que enterrar e garantir para nunca mais tocar no assunto. Mas é importante essa transparência e esse pedido de perdão, porque talvez é naquele momento que a pessoa pensa assim: eu conheço um casal, nesse momento o rapaz confessou para ela que ele tinha um envolvimento homossexual no passado. Aí para ela a pessoa: eu nunca vou confiar nele. E eles terminaram o casamento, e foi muito bom que eles terminaram, porque ela não tinha a graça de poder perdoar e não ficar com aquilo na mente dela. Então é nesse momento que tem que ser transparente. É muito, muito, muito importante. Então, isso tudo, né, que aí vai ser o 7º e o último preparo, que é aquela certeza. Quando você tem certeza, sim, essa é a pessoa que Deus escolheu para mim. Aí sim, com essa certeza, é importante essa certeza, sabe por quê? Se você não tiver certeza, se você tiver dúvida, o que vai acontecer? Depois de casado, o primeiro conflito que tiver, o inimigo vai jogar para você assim: bem que você não tinha certeza mesmo não, você casou com a pessoa errada, não vai dar certo, melhor você separar logo. Mas quando você tem certeza, essa é a pessoa que Deus escolheu para mim,
Você fala, não, eu casei até que a morte nos separe. Nós estamos tendo um conflito, nós vamos sentar, nós vamos resolver nosso conflito. Nós não vamos falar em separação, nós não vamos falar em divórcio, porque eu sei que essa é a pessoa que Deus escolheu para mim. Então, por isso que esses preparos são tão importantes, queridos. Aí eu fico tão triste quando eu fico sabendo de um casal que divorciou, que teve traição. Ai, aquilo me dói tanto, porque não foi isso que Deus planejou. Deus quer o melhor. Deus quer o melhor para você. Ele te ama profundamente. Você é a menina do olho de Deus. O seu nome está escrito na palma da mão dele. Ele quer o melhor para você, mas você tem que entregar essa área para ele e falar: Senhor, eu vou me viver pelos princípios bíblicos, eu vou esperar no Senhor pela escolha dessa pessoa. Aí sim, aí faz toda a diferença. Agora, nesse meio tempo, vocês que não levantaram a mão depois dos 4 preparos, né, os primeiros 4 preparos, neste meio tempo, o que fazer? Então, eu quero sugerir várias coisas. Primeira coisa, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Olha só um versículo bíblico aqui que eu quero mostrar para vocês. Em Provérbios 4, 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Na linguagem de hoje, olha só como diz na linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado, porque assim, talvez você pense assim, como que eu guardo o meu coração? Como que eu guardo meu coração? Aqui está explicando, a Bíblia na linguagem de hoje é mais claro. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, vigie o que você está pensando. É assim que você vigia o seu coração. Não deixa a sua mente ficar com aquelas fantasias. Ai, porque o fulano, acho que ele gosta de mim. Ai, aquela coisa. E já imaginando coisas que não deve. Isso é pecado, queridos. Guarde o seu coração. Se envolva nas coisas de Deus. Se envolva nas coisas de Deus. Guarde o seu coração acima de tudo. Quero dizer para as meninas especialmente, mas isso também para rapazes. Não fica lá gostando de alguém que não gosta de você. Você vai sofrer de graça. Eu lembro, quando eu era criança, eu conheci uma moça, uma adolescente, que gostava de um rapaz, ele gostava dela também por um tempo. Aí depois, não sei o que aconteceu, ele terminou tudo com ela, e eu acho que ele começou a gostar de outra, eu nem sei, eu só sei que ela ficava lá chorando. Eu vi essa cena, eu pensei assim: eu chorar por um rapaz que não gosta de mim? Nunca na vida. Porque eu não mereço, se ele não gosta de mim, eu vou chorar por ele? Não, eu vou estar aqui mendigando o amor de alguém? Nunca na vida. Por quê? Porque eu conhecia a minha identidade. Eu sabia que a pessoa certa, Deus estava guardando para mim, e eu ia casar muito bem casada no tempo certo. Eu nunca ia estar mendigando o amor de alguém, chorando por alguém que não gosta de mim. Não, sofrer de graça, para quê? Você está entendendo? Guarde o seu coração, entrega mesmo essa área para Deus. Fala assim: Deus, eu só quero gostar da pessoa certa quando for a pessoa certa que o Senhor trouxer para mim. Te conto rapidinho aqui uma história nossa. Quando ele falou comigo que ele estava gostando de mim, tudo, essa história é muito legal, mas uma coisa que eu só vou falar aqui, depois ele virou para mim e perguntou assim: e você tem algum sentimento por mim? Sabe qual foi a minha resposta para ele? Eu falei assim:
Eu poderia ter, mas eu tenho guardado meu coração. Porque eu vi que, assim, mais bonito do que ele não tinha, né, gente? E mais legal também. Ele é assim, homem tão legal e tão bonito, formado como engenheiro, né, me dando atenção. Mas eu estava lá guardando meu coração, porque eu pensei, ele não falou nada para mim que ele gosta de mim. Ele não falou nada para mim, eu estou guardando meu coração. Aí por isso que quando ele falou, você tem algum? Eu falei assim, eu poderia ter, mas eu estou guardando meu coração. Não liberei meu. Só depois dessa conversa, que eu liberei meu coração para se apaixonar, né? É bom demais. Mas até então eu guardei meu coração, né? Guardei meu coração. E eu quero te encorajar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Segunda coisa agora, tem muita coisa que eu poderia falar nesse, mas eu não vou por causa do tempo. Mas outra coisa aqui, tenha amizades sadias. Tenha amizades sadias. Adolescentes e jovens precisam de amigos. Nós precisamos de amizades, mas procure amizades que vão te edificar, que vão te ajudar a manter um padrão alto, pessoas que são espirituais, pessoas com quem você pode andar, que você sabe que não vão estar te levando para o mal. Porque tem um versículo na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, olha só até como começa o versículo assim, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane, mas tenha amizades boas, que vão te ajudar, vão te apoiar, que nós precisamos de amizades. E a terceira coisa, continue crescendo em Jesus, continue estudando, continue indo para frente, seguindo o chamado que Deus tem para você, porque Deus vai trazer. Olha, eu morava aqui no Brasil, Deus me levou lá para os Estados Unidos, justamente para uma igreja, fui para a reunião dos jovens na igreja, foi quando eu encontrei o meu príncipe tão abençoado, né? Então, Deus tem um jeito de fazer, sabe? Ele que vai trazer, Ele que vai organizar as coisas para que a pessoa certa vai aparecer na sua vida quando você tiver os seus preparos. E está tudo bem, porque assim Ele vai poder abençoar quando nós seguimos os princípios bíblicos. Tão importante isso. Então continue crescendo na sua intimidade com Deus, nos ministérios da igreja, no seu envolvimento em missões, em geral. Aprenda a cozinhar, viu, meninas? Aprenda a cozinhar, pelo amor de Deus, né? Não vai fazer o rapaz morrer de fome não, né? Ou querer ir lá para a casa da mãe dele para comer porque a sua comida não presta, né? Então aprenda a cozinhar, rapazes. Aprenda a fazer, né? Aprenda a consertar aquela torneira que está pingando. A lâmpada, trocar uma lâmpada. Arrumar um aparelho lá que está, entende? Trocar o pneu do carro. Também, todos. Vai atrás da habilitação. Aprenda também a falar inglês. Sabe? Vai continuar crescendo, vai crescendo, né? Termine os seus estudos, faz uma pós. Olha, eu te conto, nós criamos nossos filhos aqui na Amazônia, né? Nós moramos em Santarém, nós criamos nossos filhos aqui na Amazônia. Eles estudaram, fizeram homeschooling, porque eu trabalhava nos ribeirinhos, né? Plantando igrejas aí pelos ribeirinhos. Então meus filhos foram conosco e estudaram comigo, mas eles todos depois fizeram universidade e fizeram até o mestrado. Todos casaram virgens, todos casaram com a pessoa que Deus escolheu para elas. Gente, eu digo isso assim com tanta gratidão a Deus, mas para te encorajar que é possível. Você pode. Deus quer isso para você. Deus quer uma vida plena para você, uma vida abundante. O inimigo que veio para roubar, matar e destruir,
Ele não quer ver você feliz, mas Deus quer. Deus planejou o casamento para ser uma coisa muito especial. Eu sou casada agora, nós somos casados 46 anos, imagina. Já tenho idade para ser vó de maioria de vocês. Mas, gente, é tão gostoso quando a gente casa com a pessoa que Deus escolheu, sabe? Eu quero te encorajar, porque eu quero isso para vocês. Eu amo a juventude, eu amo o Difflin, eu amo esse trabalho todo, porque eu sei que vocês são essa geração que Deus está levantando. E se esses ensinamentos vão poder ajudar vocês a terem um casamento bem, gente, não há nada impossível para vocês, viu? Vocês vão detonar com esse mundo e vocês vão ganhar esse mundo para Jesus. Eu tenho certeza disso. Então nunca vamos deixar isso, né, atrapalhar. Agora, eu quero terminar contando uma história para vocês. Teve uma vez um jovem inglês lá da Inglaterra, e eles estavam em guerra. Foi durante a guerra. Me disseram que essa história é verdadeira, eu não tenho certeza, mas me disseram que era. Que esse jovem, ele estava na batalha da guerra, e lá então, ele foi atingido por uma bomba. E aquela bomba o atingiu, e ele desmaiou lá no meio da guerra. E quando depois os colegas deles viram, ele ainda estava vivo, mas ele tinha perdido uma perna, assim, estava toda estraçalhada a perna, ele estava desmaiado. Eles conseguiram levá-lo para uma clínica lá temporária que tinha lá para os enfermos, e lá então, né, os médicos e as enfermeiras, todo mundo conseguiram estancar o sangue, e ele estava então aí, estava lá, tinha perdido a perna, mas ele estava vivo. Aí ele, na realidade, ele perdeu as duas pernas. Tinha perdido as duas pernas. E aí, quando ele acordou, que ele viu o que tinha acontecido, ele ficou desesperado. Aí ele falou assim: não, eu quero morrer, eu não quero viver não. Eu quero morrer porque eu não presto mais. Eu não presto mais, né? Eu quero morrer. Aí ele falou para a enfermeira: por favor, não me dê mais remédio, deixa eu morrer, eu quero morrer. E ele falou tão sério que ela falou assim: querido, eu não tenho essa autoridade para deixar você morrer. Eu jurei de ajudar, salvar vidas. Eu não posso deixar você morrer. Aí ele falou assim: então quem tem essa autoridade? Ela falou assim: olha, você pode conversar com o médico, amanhã à tarde ele vai passar aqui. Aí então, quando o médico chegou, ele conversou com o médico, ele falou assim: por favor, doutor, deixa eu morrer, eu não presto para mais nada, eu não presto mais, eu não quero, eu quero morrer. Aí o médico também falou a mesma coisa: olha, eu não tenho essa autoridade para deixar você morrer. Aí o jovem ficou desesperado, ele falou assim, começou a chorar, ele falou assim: mas então quem tem autoridade para deixar eu morrer? Eu quero morrer. E o médico falou assim: olha, a única pessoa que tem essa autoridade seria o rei. Aí o jovem falou assim: mas como que eu vou falar com o rei? E o médico falou assim: olha, escreva uma carta para o rei, que eu vou garantir que aquela carta chega até o rei. Aí ele escreveu uma carta explicando: olha, eu fui atingido por uma bomba, perdi minhas pernas, eu não quero morrer, já servi o meu país, agora por favor, eu não presto para mais nada, por favor, deixa eu morrer. Assinou, o médico levou, fez certeza que chegou lá no palácio. Não demorou, naqueles dias não tinha celular, não tinha telefone, eles usavam telegramas. E aí, com poucos dias depois, chegou um telegrama lá para esse jovem. Aí estava todo mundo lá, né? Todo mundo querendo saber o rei, qual seria a resposta do rei para esse jovem. Então estava lá aquele selo do rei,
E o jovem também tremendo, abriu, quebrou o selo, abriu a carta, o telegrama, né? E leu lá assim: eu preciso de você. E foi assinado o rei. Quero convidar todos a ficarem em pé. Vamos fechar os nossos olhos. Talvez no seu passado, você já perdeu a sua virgindade, você já se envolveu tanto em coisas imorais, talvez nunca com alguém, mas talvez hábitos maus, pornografias, masturbação, orgias, que você sabe que você não tem conseguido talvez vencer, e você está sentindo igual aquele jovem: eu não presto mais, eu não presto mais. Mas eu quero dizer para você, que se você já fez Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus é o teu Pai, e como teu Rei, como teu Pai, Ele está dizendo para você que há perdão. Há perdão. Quando a gente confessa o nosso pecado, Deus nos perdoa. Deus perdoa. A Bíblia diz que Ele é fiel para nos perdoar. Quando nós confessamos nosso pecado também para outra pessoa, a Bíblia diz que aí a pessoa ora por nós e nós somos curados. Deus está falando para você: filho, filha, eu te amo, eu perdoo o seu passado, é só você confessar e abandonar. Eu te perdoo, eu preciso de você, eu tenho um plano para a sua vida. Eu não te abandonei não, você que me abandonou. Eu te amo, eu tenho um plano ainda muito lindo para a sua vida. É igual o GPS. Quando você está seguindo o GPS e de repente você não segue aquela direção certa, você erra o caminho, mas o GPS começa a recalcular. Deus também, Ele recalcula, Ele faz as coisas. Quando você se arrepende, pede perdão dEle, abandona o pecado, Deus recalcula para que você possa ainda alcançar esse lindo plano que Ele tem para a sua vida. Deus te ama, Ele é um Deus de milagres. Ele não é um Deus que fica lá pensando assim: não, você já pecou, então agora eu não vou te abençoar mais. Não, Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus da segunda chance. Ele te ama, Ele quer ver a sua vida mudada, Ele quer ver aquele lindo plano que Ele tem para a sua vida. Ele quer ver isso acontecer com você. Ele te ama, querido. É tão importante agora, com as nossas cabeças curvadas, confesse agora a Deus qualquer pecado do passado. Confessa a Ele e promete a Ele que nunca mais você vai fazer aquilo, que você vai abandonar aquele pecado. Mas também fala para Ele que você vai procurar ajuda, que você vai pedir ajuda de o seu discipulador, a sua discipuladora, o seu pastor, sua pastora, alguém, o seu pai, sua mãe, alguém que vai, para quem você vai poder estar prestando contas, alguém que vai te amar e que vai orar com você, para que você vai ser curado. E vamos começar de novo. Deus tem um lindo plano para a sua vida. Ele não esqueceu, Ele nunca te abandonou. Ele está lá, esperando, igual aquele filho pródigo. O pai estava lá esperando ele voltar. Agora, se você confessou o seu pecado a Deus, você se arrependeu mesmo, prometeu abandonar, você está perdoado.
A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Ele quer ver esse lindo plano que Ele tem para a sua vida ainda realizado. Você vai fazer parte deste grande exército que Deus está levantando, dessa nova geração que vão estar realmente trazendo a volta de Jesus, cumprindo, dando a sua vida totalmente em prol do reino. Aonde você estiver, no mercado, no trabalho, na escola, sendo aquela luz forte, Deus quer te usar. Ele quer que você seja influência na sociedade. Mas Ele não pode te usar se você está lá carregado de pecado. Mas Ele perdoa quando nós confessamos. Você agora deixa a sua luz agora brilhar. E hoje eu quero fazer um apelo para todos os solteiros que estiverem aqui. Talvez nós vamos ter que afastar algumas dessas cadeiras, queridos, mas eu quero convidar todos os solteiros que querem fazer 2 compromissos. Primeiro, de esperar no Senhor pelo seu cônjuge, né? E também de estabelecer um padrão de pureza e santidade, não baseado em regras, mas baseado na palavra de Deus, para que você possa experimentar o oção de Deus para a sua vida. Venham, todos os solteiros, venham até aqui na frente, vamos fazer essa oração comigo. Eu sei, aleluia, gostei de ver você o primeiro aqui, parabéns. Tudo bom, querido? Te amo, te acompanho, viu? Parabéns. Podem vir, solteiros, venham. Talvez você já fez essa decisão no passado, mas vamos renovar. Vamos renovar. Aleluia, venham. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Chegar um pouco mais para frente para dar um espaço para os outros. Venham todos, venham. Eu vou terminar orando a bênção do oção sobre vocês, viu? Chega um pouquinho mais aqui para dar um espaço para as pessoas. Um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais, só para dar espaço para as pessoas. Obrigada. Vamos chegar um pouquinho mais para lá, para dar o espaço para aquelas pessoas que estão querendo entrar. Amém, amém, amém. Aleluia. Agora, de todo o coração, vocês vão levantar a mão direita e nós vamos fazer uma oração a Deus, uma aliança agora. Quero que você feche os seus olhos para poder concentrar no que você vai falar. E repete após mim, diga assim: Senhor Jesus, eu faço uma aliança com o Senhor, de não me conformar com o padrão deste mundo. Eu abro mão do ossinho, mas me transformar pela renovação da minha mente, estabelecendo um padrão alto de pureza, baseado nos princípios bíblicos, guardando o meu corpo, minhas emoções
os meus pensamentos em toda pureza, entregando a minha vida romântica totalmente ao Senhor. Eu vou continuar crescendo na minha intimidade com o Senhor, enquanto eu espero no Senhor pela escolha do meu futuro cônjuge, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Agora, Pai, eu oro a bênção do oção sobre todos esses solteiros, que eles todos vão esperar no Senhor mesmo, e que o Senhor esteja preparando já a vida deles e dos seus futuros cônjuges, e que eles vão fazer o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida para os seus futuros cônjuges, e eles serão felizes. Aleluia! 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 Glória a Deus!